Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. A partir deste vídeo nós vamos explorar o advento da quarta e quinta revolução industrial. Veremos o impacto desta revolução e para onde isso estará nos levando. O filme Cópias de Volta à Vida, com o ator Keanu Reeves, fala um pouco sobre este assunto. Uma programação preditiva falando da capacidade do homem de criar uma cópia exata do ser humano. Depois de um grave acidente de trânsito que matou toda a sua família, o engenheiro sente que perdeu o sentido da vida e, se utilizando de um meio de trabalho, ele se torna obcecado em trazê-los de volta. Então ele usa essas tecnologias e esses conhecimentos que ele aprendeu, então ele consegue trazer de volta à vida, através do transhumanismo, toda a sua família. Que nada mais é que uma mensagem de programação preditiva falando da capacidade do homem de criar esses robôs de inteligência artificial, que futuramente será a tecnologia usada para criar a imagem da besta. Quando entramos nesse assunto referente aos robôs, devemos considerar também o que a Bíblia diz sobre a idolatria. Não farás para ti imagem de coisa alguma, tanto do que há embaixo na terra ou em cima nos céus. E agora eles passaram a tentar reproduzir o ser humano. Uma cópia tão exata e idêntica ao ser humano, a ponto de não sabermos mais quem é ser humano e quem é máquina. Recentemente, uma notícia saiu na mídia dizendo que um ex-engenheiro do Google foi demitido por afirmar que a inteligência artificial já tem consciência. Isso nos traz um alerta de que a inteligência artificial poderá ser de fato o controle da besta, pois se ela já adquiriu consciência, ela dará ordem, como diz ali em Apocalipse. Dará ordem para que matem aqueles que não aceitarem a imagem. E para onde fugiremos quando o dinheiro for digitalizado e o controle global e financeiro for controlado por essa inteligência artificial? Essa matéria foi publicada no dia 24/7/2022 no G1. A matéria diz que o ex-engenheiro de software do Google, Blake Lemoine, foi demitido na última sexta-feira, no dia 22, onde ele trabalhava há 7 anos e 6 meses na empresa. Isso porque em junho ele afirmou em uma entrevista o chatbot, uma espécie de ferramenta computacional de inteligência artificial e que tenta simular o comportamento humano em conversa, teria ganhado consciência ao perceber que a inteligência artificial, IA, começou a falar sobre seus direitos e sua personalidade. Então o engenheiro de software foi afastado logo depois dessa declaração. Isso é o que os engenheiros chamam de aprendizagem de máquina. A máquina começa a aprender tanto com o ser humano que começa a superá-lo e dominá-lo. E isso não está longe de acontecer. Isso nos traz um alerta de que a inteligência artificial pode ser de fato o controle da besta, no qual irá rastrear e perseguir todas as pessoas que não aceitarem e adorarem a sua imagem. As impressoras 3D podem imprimir então essas skins que deram roupagem a esses robôs. A modelagem 3D na medicina, ela serve para você ter informações adicionais. Você pega imagens desse paciente, essas imagens são transformadas num modelo tridimensional no computador, selecionando exatamente o que é importante para você ver nesse paciente, e a partir daí você pode imprimir numa impressora 3D essa estrutura que te interessa. Pois é mais uma tecnologia da quarta e quinta revolução industrial. Ele pode interferir nessa estrutura artificial, aprender com ela e depois transportar isso para o paciente. Nós tivemos várias revoluções industriais e todas elas geraram grande impacto sobre a humanidade. E essa quarta e quinta revolução industrial certamente irá impactar grandemente a humanidade. Pois nós estamos entrando na última era, que é representada na estátua de Nabucodonosor como a mistura do ferro e do barro. E isso não é mera casualidade,
O homem que foi feito do pó da terra, do barro, estará se fundindo com o ferro. E eles estão querendo criar um super ser humano, a ponto deles dizerem que poderão até alcançar a eternidade. As escrituras diz que eles procurarão a morte e não encontrarão. Certamente eles estarão envolvidos em alguma tecnologia que prometerá para eles a capacidade de não morrer. E ao aceitar isso e fazerem aliança com o anticristo, eles estarão assinando um contrato com a morte. Não apenas a morte física, mas a morte espiritual, pois todas essas tecnologias estarão ligadas à besta, ao anticristo e à sua imagem. E aqueles que aceitarem essa marca, que além de permitir que a pessoa se torne um cidadão na nova ordem mundial, essa tecnologia prometerá para eles também um tipo de vida eterna. Com certeza, este é o admirável mundo novo que foi visualizado por escritores como Aldous Huxley, que falou sobre o mundo que para nós só existia na ficção, mas que está prestes de se tornar realidade. Uma impressora 3D consegue imprimir qualquer coisa se utilizando da tecnologia de impressão tridimensional. Então é possível imprimir tanto um objeto quanto um modelo que representa um ser humano. Então é assim que eles irão vestir os robôs como se fossem seres humanos. A tecnologia da robótica e da inteligência artificial está a todo vapor. Embora as pessoas estejam em estado de sono, não estejam percebendo que essas tecnologias estão avançando cada vez mais, em breve nós veremos a explosão dessas tecnologias. E já começou a comercialização desses robôs. Faça uma breve pesquisa em sites como o AliExpress e você verá que já existem muitos robôs sendo comercializados. E agora a pessoa pode ter um cão robótico e futuramente a cópia de um ser humano para ser o seu empregado e fazer as suas tarefas, ou a cópia de um ser humano para fazer parte da sua família. Jamais imaginamos que isso seria possível. Parece até um filme de ficção. Já existem também muitos filmes que estão apresentando essa programação preditiva para que as pessoas venham se acostumar com essas novas tecnologias. Como temos falado aqui, que a programação preditiva é muito importante para que eles venham lançar antecipadamente essas tecnologias ou ideias que eles querem que as pessoas se acostumem. Muitos filmes já foram lançados falando sobre esse assunto. Então eles fazem essa programação mental e preditiva, lançando na ficção essas inovações, para quando surgirem no mercado, as pessoas já estarem acostumadas com elas. Muitos filmes foram lançados falando sobre a tecnologia do metaverso, que também é uma outra tecnologia que deve explodir daqui a uns anos. Embora esteja caminhando gradativamente para um ápice, haverá uma convergência de tecnologias. Como o próprio Elon Musk disse, que ele está planejando um futuro onde o próprio ser humano poderá acessar a internet através dos seus cérebros. Embora algumas pessoas achem que isso é ficção e que isso nunca vai se tornar uma realidade, há muitos especialistas e engenheiros em tecnologias que estão abordando este assunto. Então essa convergência de homem e máquina, como foi profetizado pelo profeta Daniel, está começando a se tornar realidade. Eu sei que muitas pessoas pegam esse texto de Daniel e não enxergam dessa forma, mas não há coincidências, porque fala que tentarão unir semente humana ao ferro, porém isso não dará liga. Isso não será aprovado por Deus. O juízo recairá àqueles que estão construindo essa nova ordem mundial, onde haverá a imagem da besta, que será a cópia do próprio anticristo que deverá ser adorada. Ou ainda que seja o próprio sistema dentro dessa criatura, através da inteligência artificial. O avanço da tecnologia não parou. Estamos então adentrando na quarta e quinta revolução industrial, onde veremos o apogeu das máquinas, dos robôs, da inteligência artificial e de outras tecnologias que irão espantar o mundo. Existem as tecnologias dos nanorobôs que serão injetadas diretamente nos seres humanos, e o mundo quântico e as pesquisas dos aceleradores de partículas como o CERN, e nós também temos um em Campinas, em São Paulo, eles estão entrando nesse mundo quântico para explorar as possibilidades. Quem sabe futuramente abrir portais para outros universos ou para outras dimensões. E nós acreditamos que o próprio homem poderá abrir o poço do abismo, como fala em Apocalipse 9, que eles abrirão através da chave do conhecimento os portais do abismo.
e poderão trazer para a nossa realidade criaturas de outro mundo que poderão ser consideradas aliens ou demônios do abismo, pois o próprio livro de Apocalipse relata isso com muita exatidão, através da quinta trombeta, onde o poço do abismo será aberto e criaturas parecendo aliens sairão do abismo. Então isso não está longe de acontecer e não é mera ficção. Realmente isso pode chegar a acontecer, porque nós estamos vendo que o transhumanismo está a todo vapor. E as tecnologias da quarta e quinta revolução industrial devem dominar a humanidade até o advento do anticristo. Já temos falado sobre isso aqui no canal, mas a partir deste vídeo vamos dar mais destaques e vamos mostrar o que está acontecendo na atualidade. As transformações e novas tecnologias que têm impactado o mundo e que logo logo estará explodindo no mundo. Bom, por enquanto é isso, mas temos muito o que falar ainda sobre a quarta e quinta revolução industrial. Lembrando que ainda estamos finalizando a leitura do livro de Apocalipse. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais.